Nação flamenguista, o Flamengo entrando em campo logo mais aí contra o Esperance, né, da Tunísia. Estreia do Mundial de Clubes, a expectativa é uma das melhores possíveis, né? O Flamengo consiga estrear com o pé direito, né? Fazer uma boa partida, né? Sem sombra de dúvida, a expectativa do torcedor flamenguista é essa, né? Vale ressaltar aqui que o Flamengo pode ter a estreia de Jorginho, né? Aí comandando o meio campo do Flamengo, né? E a gente espera também que Gonzalo Plata, que Pedro, né, estejam todos à disposição e o Flamengo faça um grande jogo, né? A expectativa é como eu disse, né? É uma das melhores possíveis, né? Até porque a estreia precisa iniciar a competição com a vitória, né? O Flamengo precisa, claro, sempre vencer, né? Mas também o importante é convencer para demonstrar aí para os europeus quem é o Flamengo, né? Claro, tem muito europeu que conhece o Flamengo, inclusive o técnico do Chelsea fazendo vários elogios ao Flamengo, né? Vamos acompanhar o vídeo aí. No final do vídeo eu deixo a minha opinião, créditos do vídeo ESPN Brasil, link na descrição. Vamos lá, pessoal. A gente ouve situações do tipo, é outra prateleira, é outro nível de jogador, se adapta fácil, não precisa de muito tempo para entrar no time. Onde vai cair o Gerson nesse possível desenho? Se cai pela direita, Arrascaeta centralizado, e lá na frente muito provavelmente Pedro não deve ser titular, então como se desenha esse ataque, talvez o Bruno Henrique ali no comando de ataque, quem faria essa beirada, Cebolinha, podendo ser ele por ali, o Plata, acho que ainda segundo um pouco mais seria o Michel. Algumas dúvidas que a gente vai tentar descobrir ao longo do dia e se confirmarem aqui até momentos antes ali, coisa de uma hora e pouco antes da bola rolar, ou como chamam os americanos, antes do kickoff. Exatamente. Só para fechar, em relação ao Esperance, o Esperance vem de 11 jogos de invencibilidade, é um ataque que faz muitos gols, tem o argelino Youssef Belaili, que é um jogador que Youssef Belaili, 35 jogos, 19 gols na temporada pela seleção argelina, 3 jogos, 1 gol, 1 assistência, também tem 6 assistências pelo Esperance na temporada, jogador perigoso. Até o Léo Pereira, a gente conversou com ele, disse que tem assistido vídeos deste jogador, tem observado bastante, é um atacante perigoso, para tentar evitar um drible, para entender a movimentação do Youssef Belaili, é o Esperance também, adversário do Flamengo nessa estreia do Mundial de Clubes. Abel. Muito obrigado aos amigos Mendel Bidlovski, Pedro Ivo Almeida, ao vivo lá dos Estados Unidos, trazendo todas as informações do Flamengo. Um bom dia, bom trabalho para vocês, amigos. Vamos colocar aqui na nossa tela o provável Flamengo para a estreia no Mundial de Clubes da FIFA, do técnico Felipe Luiz, com Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas ou Alexandre, uma dúvida ali na lateral esquerda. Pulgar, Jorginho, será que já estreia o Jorginho? O Nico de la Cruz, infelizmente, mais uma vez fora por lesão, né? Uma pena. Muito bom jogador. Gerson, Arrascaeta, Luiz Araújo e Bruno Henrique é o provável Flamengo, professor, para a estreia. E uma grande competição, às vezes, dependendo do jogador, pode atrapalhar, pode influenciar. É verdade, mas aí eu fico pensando, imagina a ansiedade do Esperance. Pega um time desse como o do Flamengo, a ansiedade vai ter dos dois lados. E a ansiedade, você vai lá, assim, o Jorginho está estreando, pelo amor de Deus. Jorginho é um jogador rodadíssimo internacionalmente, então não vai ter grandes problemas nesse sentido. Ansiedade é aquela ansiedade específica do gol que não sai, é um time que pega, time atento. O cenário africano é um dos grandes times do cenário africano. Então tem que ter aquele respeito. A gente já está escaldado aí as últimas competições internacionais. O brasileiro não tem passado nunca com facilidade. Tem passado, mas com facilidade é raro. Sabendo isso, tendo a noção disso, o Felipe Luiz tem a noção disso. Aliás, na coletiva elogiou muitos jogadores do Esperance. O técnico do Esperance falou, não entro na dele, não, agradeço. Né? Mas o Flamengo está muito ciente do adversário que vai enfrentar e da superioridade que ele tem em relação a esse adversário. Já estamos aqui com a presença de Ricardo Spinelli, o Ricardinho. É o show! Como é que é, professor? Show do Ricardinho, Dinho. Hoje, o Ricardinho normalmente, habitualmente, vem aqui para falar de Campeonato Brasileiro, das notas, né, das seleções de cada rodada, a seleção de cada rodada do Bola de Prata. Mas hoje o assunto é a Copa do Mundo, o Mundial de Clubes da FIFA. Você traz especificamente informações sobre o grupo do Flamengo, é isso? Bom dia, amigo. Exatamente, Abel. Bom dia, Mari, professor Eugênio, amigo fã de esportes em casa. Sim, estou aqui para trazer algumas informações sobre os rivais do Flamengo e projetar
respeitar como deve ser a participação rubro-negra nesse Mundial de Clubes lá nos Estados Unidos. Então eu trouxe aqui para vocês, fãs de esportes, na sexta-feira a gente mostrou aqui no 360 os grupos do grupo do Palmeiras, e nesse caso aqui, primeiro o nosso começo vai ser aqui com esse touch, mostrando primeiro uma diferença entre Flamengo e Chelsea. Palmeiras e Porto, a gente podia ver, a gente usou como base principalmente o Power Ranking da Opta, que é uma das maiores empresas de estatísticas globalmente, né? E a gente, com a parceria com a Opta, a gente tem esses rankings tanto das ligas, das principais ligas do mundo, do futebol, quanto das equipes, Abel. Então, nesse caso, a gente pode dar uma olhada o quanto os times se aproximam ou se distanciam, né? Então, por exemplo, se a gente pegar as ligas que os dois disputam, no caso do Flamengo, na Série A do Brasileirão, a Liga Brasileira, segundo a Opta, é a 9ª mais forte do mundo, de acordo com as médias dos times, do desempenho das equipes, com um rating de 79,4. Já a Premier League, que é a principal liga do mundo, isso na nossa percepção já seria a melhor do mundo, segundo a Opta também, o rating da Premier League é 92,6. Aí já fica uma diferença muito grande entre uma e outra. No caso entre Palmeiras e Porto, do jogo de ontem, por exemplo, a Liga Portuguesa aparecia pouquinha coisa acima da Liga Brasileira, 79,8 contra 79,4 da Liga Brasileira. Agora, em relação aos times, Abel, a gente pode ver também que existe uma diferença muito grande nisso. Então, o Flamengo com 85 e o Chelsea com 95,9. O Chelsea é o 9º time do mundo hoje, nesse momento. Esse ranking, ele vai sendo atualizado dia a dia. Então, ele não é estático, ele vai sendo atualizado de acordo com os resultados das equipes, o que os times desempenham em campo. No caso, o Flamengo é o 78º do mundo, o segundo no Brasil, o primeiro é o Palmeiras. O Chelsea é o 4º na Inglaterra. E o último aspecto que a gente pode ver é a diferença de valor de mercado das equipes, segundo o site Transfer Market, que é um site especializado nisso. Então, o time do Flamengo tem um valor de mercado avaliado pelo site em 221 milhões de euros, enquanto o Chelsea chega a 1 bilhão de euros, quase 5 vezes mais do que o Flamengo. Então vai ser uma tarefa muito difícil, mas, obviamente, futebol pode apresentar surpresas e o Flamengo, não é por causa disso que o Flamengo vai perder para o Chelsea, não queremos dizer isso, mas é obviamente uma forma da gente mostrar com números aquela sensação que a gente tem da diferença de realidades entre os dois times, as duas ligas, os dois países, em termos de economia, em termos de finanças, em termos de ligas. Então, nesse caso aqui, eu acho que isso tudo reflete um pouco isso, Abel. Não sei se você tem a resposta, mas eu não entendi direito como se chega nesse número, desse rating que você falou, por exemplo, o Flamengo 85, Chelsea 95. O que é medido aí? Bom, são os resultados das equipes, os jogadores, as classificações, os títulos recentes. Então, por exemplo, isso tudo dentro da própria liga. Então, obviamente que a liga mais forte vai, com o time que está mais em cima, numa liga mais forte, vai ser beneficiado por isso. Então, obviamente que os times da Premier League, como estão numa liga mais valorizada, mais difícil, os resultados são mais difíceis de serem obtidos e com isso o rating vai sendo mais alto, né? No caso do Brasileirão, tem muitas equipes com um nível mais baixo em relação a essas ligas. Então, por exemplo, Flamengo, Palmeiras são os dois melhores times do Brasil. Esses ratings eles vão depender de acordo com os resultados deles. Então, por exemplo, o Palmeiras está em primeiro no Brasil, está acima do Flamengo, apesar do Flamengo ser o primeiro do Brasileirão.
principalmente por causa de outras competições. Então, o Flamengo, com 100% de aproveitamento na fase de grupos da Libertadores, a Libertadores é uma liga muito importante, é uma liga continental. O Palmeiras foi bem melhor do que o Flamengo nesse caso. Então, com isso, o Palmeiras, nesse momento, tem um rating um pouquinho maior do que o Flamengo por isso. Então, são as duas equipes entre os 100 primeiros do mundo, as duas equipes brasileiras que estão entre os 100 primeiros do mundo. São as únicas duas. O terceiro colocado é o Botafogo. O Botafogo está um pouquinho abaixo do 100º lugar. Mas isso é muito legal porque é muito atual, muito do momento, né? Sim. O Chelsea, por exemplo, o fato dele ter melhorado muito na Premier League fez com que ele tenha esse momento, é o momento do Chelsea que está pesando. Sim, aí também. O título da Conference League também, que ajuda. Então, com isso, esses resultados, o Chelsea, ele vem subindo nesse rating, nesse ranking ao longo da temporada. O começo de temporada mais difícil do Chelsea, depois vai melhorando. Com isso, o Chelsea vai subindo. Então, ele é muito fluido, esse ranking. Então, a gente pode até, inclusive, ver ao fim do Mundial, talvez as equipes brasileiras avançando, a gente vê os times brasileiros subindo nesse ranking e talvez, quem sabe, chegar mais próximo dos primeiros colocados. Isso talvez pode ser uma coisa legal para os times brasileiros. Até porque muito time bom europeu, né, que está à frente do Flamengo aí nessa diferença, né, da posição do mundo, está fora do Mundial, né? Sim. Então, assim, se a gente pensa nas 5 principais ligas europeias, não necessariamente muito provavelmente o Flamengo não está atrás de todos esses times que disputam as principais ligas europeias, né? Sim. Mas ainda assim o desempenho dessas equipes nas outras competições continentais conta muito, né? Barcelona, por exemplo, não está no Mundial, mas estaria bem colocado. Exato. O Barcelona é o segundo melhor nesse momento no ranking, o primeiro é o Liverpool. Do mundo. Então, os dois primeiros estão fora, né? O melhor colocado é o PSG, do Mundial de Clubes. O PSG é o terceiro colocado, também subindo graças ao título da Ligue 1, o campeonato francês, no caso, e também, obviamente, da Champions League. Então, a Ligue 1 está um pouco abaixo de Premier League, de La Liga, então, com isso, o título da Ligue 1 também não é tão valorizado em relação ao título da Premier League do Liverpool e o título de La Liga do Barcelona. Então, essas coisas explicam um pouco como é que funciona. É lógico que isso daqui não é uma matemática exata, não é uma coisa que... não é uma regra, uma lei do universo de que o Chelsea é o 4º melhor time da Inglaterra, é o 9º do mundo, o Flamengo é só o 78º do mundo. Não quer dizer isso. É só uma forma que a gente... até uma forma que a gente consegue... Né? De alguma forma ranquear esses times. É lógico que as realidades são muito distintas e pela primeira vez a gente está tendo um campeonato que a gente vai ter esse embate, esses encontros com mais jogos, mais numerosos entre esses times, e aí talvez esse ranking vá ficar mais próximo um do outro justamente por causa de resultado. Eu, particularmente, nem acredito que o Flamengo vá mal contra o Chelsea. Na minha cabeça, no meu bolão, eu coloquei empate de Flamengo e Chelsea, né? Então, assim, isso daqui, de novo, não é uma ciência exata, né? É mais uma coisa da gente ter uma forma de trazer números que ajudam a gente a pensar no que é a distância de Flamengo para Chelsea, de Porto para Palmeiras. Então, qual era a distância de Porto para Palmeiras? Dortmund. A distância de Porto para Palmeiras era de... Agora, eu preciso ver o número exato, eu lembro de cabeça aqui da Liga. Mas era bem menor, né? Não, era quase... por exemplo, no caso aqui de Chelsea e Flamengo, é de quase 11 pontos. No caso de Palmeiras e Porto, não chegava a 2. Então, a diferença dos dois próximo, né? Era muito próxima a distância dos dois. Mas enquanto você olha aí... Não, já achei aqui. É 85,5 Palmeiras, 87,1 o Porto. Então, 1,6 a diferença entre Porto e Palmeiras. A Liga Portuguesa também é 0,4 mais forte do que a Liga Brasileira. Então, equiparadas nesse ponto. Então, muito próximos os dois. E sexta-feira no Sport Center eu até comentava que a ideia que a gente mostrou foi no caso de Palmeiras e Porto, como esse jogo deveria ser equilibrado pensando nesses ratings, nesses rankings. E no caso o Palmeiras foi melhor do que o Porto, mas o Porto também teve as suas chances. Então a nossa percepção e o que o Power Ranking da Opta trouxe acabou sendo bem próximo da realidade.
E o Esperance, o adversário de hoje? O Esperance está bem abaixo, então não aparece, não figura entre os melhores times do ranking. Aí a gente tem os artilheiros do Esperance no campeonato tunisiano da última temporada. O Ian Sassi, brasileiro, ex-Curitiba, Vasco, América Mineiro, foi o artilheiro da equipe no campeonato tunisiano com 10 gols. Abaixo dele o Belaïli, que é argelino, e o Jabri, tunisiano, o Belaïli com 9 gols e o Jabri com 8. O Ian Sassi, que depois do América Mineiro, foi para o Melbourne, da Austrália, e agora vive a temporada, uma temporada muito boa no Esperance. Então, é um nome conhecido, uma cara conhecida, e a gente trouxe também aqui, o Data ESPN fez análise dos times da temporada, só para a gente ter números, para a gente ver como é que foram as temporadas dos 4 times que o Flamengo enfrenta nessa temporada dessa última temporada antes de chegar ao Mundial. Não sei se a gente tem a tela aí para a gente colocar. Aparentemente não. Não. Então não. Tá, então vamos lá. Não, me disseram que sim. Chegou, olha aí. Boa. Não é essa. Não é. Então não temos. Vamos lá. Eu posso falar aqui para vocês os números. Desculpa, Aí Abel. nós temos os confrontos, né? Esperance, Chelsea e Los Angeles, é isso? Uhum. E o Flamengo entra já sabendo o resultado do jogo do Chelsea com o Los Angeles, que é mais cedo. Muito bem. Bom, agora de cabeça eu não vou lembrar, até achar aqui. O programa já acabou. Sem problemas, Ricardinho. Muito obrigado, amigo. Obrigado. Trazendo... Aí, Opa, chegou. Aí. Boa. Então, ó, Ela veio a pé. É isso. Na esperança de aparecer a tela, o Esperança está aí na tela. Muito bom. O professor gosta desses trocadilhos. Então vamos lá. O Flamengo, como todos os times brasileiros, com mais partidas em relação aos seus adversários de grupo. O futebol brasileiro, o calendário pesando muito contra os times brasileiros. Então 35 partidas, o Esperança 28, o Chelsea 28 e o LAFC com 23. O Flamengo 73% de aproveitamento, o Esperança com 77% de aproveitamento. Obviamente, como a gente disse anteriormente em relação aos rankings da Opta para as ligas, a liga tunisiana é mais fraca que a liga brasileira, então talvez aí esteja a diferença de aproveitamento dos dois. O Esperance joga num formato de 4-3-3, costuma jogar nessa formação. O Chelsea com 65% de aproveitamento na temporada, a formação mais utilizada, o 4-2-3-1, e o Los Angeles FC com 23 partidas, 55% de aproveitamento, e também uma formação a formação mais usada, um 4-3-3. Então, os times, assim, pelo menos no termo se a gente olhar as formações base, muito parecidas. Então, talvez isso possa ser uma boa coisa para o Flamengo, porque é muito parecido com o que os times brasileiros jogam aqui. A maioria dos times costumam jogar num 4-2-3-1, 4-3-3. Então, talvez para o Flamengo isso seja uma boa. Abel, só para trazer um detalhe, você perguntou dos Esperance. 79,2 o rating dele e a posição global é 257. Está bem abaixo, como disse ali o Ricardinho. Perfeito. Muito obrigado, Ricardinho. Bom dia, amigo. Boa semana. Obrigado, vocês também. Ricardo Spinelli conosco, trazendo informações do grupo do Flamengo, e agora chegou a hora do nosso palpite artilheiro. Ah, é? O Eugênio... Sempre não, mas ultimamente ele tem ficado por último, tal. Aí ele às vezes fala, estão tentando influenciar. Para que ninguém influencie o Eugênio, ele vai abrir hoje. Não é uma boa? Gostou? Pode ser. Flamengo e Esperance, né? Isso. Ai. Tá em dúvida? Não, eu queria colocar só uma questão, né? Que a gente falava agora há pouco sobre ansiedade. É claro que existe uma ansiedade na estreia, mas é uma diferente ansiedade em relação ao Palmeiras, por exemplo. Porque o Palmeiras pegou o principal time do grupo logo na estreia, ele entrou meio que como... não vou dizer que, assim, sem a pressão, sem a exigência da vitória, ele entrou buscando a vitória, mas sem a responsabilidade de ser o grande favorito do jogo. O Flamengo entra com a responsabilidade de ganhar o jogo. Sabe? A mesma que o Botafogo entrou. É diferente, é a mesma que o Botafogo entrou. O peso talvez seja maior no anímico do time, no psicológico do time, de assim, olha, esse jogo aí, você não tem a possibilidade de não ganhar. Você é o favorito, você tem que mostrar que é melhor. Isso gera uma ansiedade maior, meu modo de entender. Eu acho que o Flamengo tem que lidar com isso. É mais difícil do que... é o Porto, o Palmeiras. É o Porto, eu vou lá e vou
jogar meu futebol e mostrar quem eu sou. Então, acho que é diferente a responsabilidade. Dito isso, Flamengo 2-1. Flamengo 2-1 é o palpite do Eugênio. Eu poderia lembrar, em cima do que você falou, o Bayern de Munique também entrou com a responsabilidade de ser o favorito, 10-0. Mas é contra um time semi-amador, semi-profissional. Paris Saint-Germain também entrou com 4-0. Então... Mas aí o Paris Saint-Germain é o time hoje que está sobrando. Futebol 3.0, Abel. Palpite do professor 5G. Celso. Você é um pouquinho mais otimista, assim. Uma vitória um pouco mais confortável. 3-1, tá bom? Para o Flamengo? Você que manda. 3-1 para o Flamengo. 2-1 Eugênio, 3-1 professor Celso. Mari Pereira, o seu palpite artilheiro de hoje. 3-0. Acho que não vai tomar mais gol. confortável ainda. Eu concordo com a Mari. Não estou apostando em gol do Esperance contra o Flamengo, com a forte sistema defensivo armado pelo professor Felipe Luiz, e meu palpite é 2-0 para o Flamengo. 2-0 Abel, 3-0 Mari, 3-1 professor Celso e 2-1 Eugênio. Todo mundo apostou em vitória do Flamengo, certo? Vamos ver se o Flamengo confirma a nossa projeção. Esse foi o palpite artilheiro de hoje. Aqui, ó, placar móvel. Bailando. Pessoal, a mídia aí de todo o Brasil tá confiante na vitória do nosso Mengão, né? 3-1, 3-0, 2-0, 2-1. Pois é, eu sou bem realista, né? É um jogo complicado, é um jogo difícil, a estreia da competição. Não podemos deixar passar em branco isso aí, né? A gente sabe que toda estreia é complicada, né? Toda estreia é complicada. Mas, claro, é melhor pegar um time que não seja tão forte na estreia para depois você pegar um time mais complicado, que é o caso do Chelsea, né? Acho que o Flamengo tem tudo para fazer um grande jogo. Por que a mídia está apostando tanto o Flamengo não levar gol? Porque o Flamengo está com uma defesa bastante sólida, né, pessoal? Se eu não me engano, são nos últimos 7 ou 8 jogos o Flamengo não sofreu gols, né? Uma marca incrível, né? A defesa do Flamengo hoje, eu cravo aqui, me atrevo a dizer, é a melhor defesa do futebol sul-americano, né? Rossi, uma grande fase, né? Uma grande fase mesmo, né? Aquele goleiro que chegou com olhar de desconfiança hoje, passa confiança. Quando o Flamengo precisa dele, ele tá ali. Então, sem sombra de dúvida, é um goleiro fundamental. E volta a lembrar, né? Não é só aquele goleiro que faz defesa, é o goleiro que cria, é um goleiro que tem um bom passe, né? Então, sem sombra de dúvida, é um grande goleiro. Na lateral direita, tem 2 laterais direitos que você escolhe qual que você quer botar. Da seleção brasileira ou da seleção uruguaia. Os dois jogando muita bola. Na lateral esquerda, são 3 laterais de seleção. Ayrton Lucas, Alexandro e Vina. Inclusive, Alexandro, né, pode não jogar hoje. A tendência é que jogue Vina ou Ayrton Lucas. Mas eu acho que está bem servido de lateral. Aí é nossa defesa, né? E o zagueiro? Os 2 zagueiros melhores do futebol sul-americano, né? Léo Ortiz, zagueiro de seleção brasileira, tem qualidade, tem um bom passe, antecipa bem, boa velocidade, então é um zagueiro ali para deixar o torcedor flamenguista orgulhoso. Léo Pereira, por sua vez, inclusive, eu acho que ele já merecia uma vaga na seleção brasileira, né? Uma convocação. Vejo os zagueiros aí bem inferiores a ser convocado. Por exemplo, esse Peralta do PSG. Pelo amor de Deus, pessoal. Esse cara aí, ele não calça a chuteira de Léo Pereira. Mas deixa ele no Flamengo, ok. Aí no meio campo, Pulgar e a estreia de Jorginho, né? Pulgar, não precisa aqui eu falar o currículo de Pulgar, que é um jogador fundamental para o Flamengo. É um jogador que joga muito bem. Cara que aquele cão de guarda, né? Podemos dizer, né? E Jorginho fazendo sua estreia, né? A gente espera aí que ele estreie com o pé direito, né? Faça uma grande atuação. Sem sombra de dúvida, o Flamengo tá bem servido, né? Jorginho é aquele cara que chega e já coloca respeito, né? Não só no time do Flamengo, mas também nos times adversários. Já olha com um olhazinho esse cara aí. Ele tem história no futebol, né? Então o Flamengo, eu acho que tem tudo para fazer uma grande estreia, mas é como a mídia aí destacou, né? Felipe Luiz sempre elogiando o time, né, da Tunísia, né? Mas o
o treinador do time do Esperance, da Tunísia, foi bem claro, né? Não adianta querer elogiar. A gente sabe que o Flamengo vem forte, né? E ele tá certo. Flamengo, pessoal, Felipe Luiz é aquele cara inteligente, né? Ele sempre elogiando o time da Tunísia. E eu volto a ressaltar, não é um time bobo. Talvez vocês vão assistir o jogo estejam pensando que o Flamengo vai chegar, vai passar por cima, vai dominar. Não, pessoal, não é assim. Quem assistiu o jogo do Botafogo ontem viu como é que funciona, né? Esse time aí, esse time americano aí, é um dos piores times da competição e tá aí. Quase empatava o jogo, teve chance de empatar. Esse time da Tunísia é um time complicado de se jogar. Mas a gente sabe, o Flamengo tem um grande elenco, tem um grande treinador. Apesar que é estreia, eu volto sempre a dizer aqui ao torcedor flamenguista, a estreia tem o peso da estreia. É sempre complicado jogar na estreia. Mas eu vejo o Flamengo aí fazendo um grande jogo, conquistando uma bela vitória. Para mim vai ser 2-0, 3-0. Eu tô confiante nesse placar. E a gente espera que seja esse placar, né? Faça um grande jogo, um belo desempenho dentro de campo, para mostrar ao torcedor flamenguista, para mostrar os antes, para mostrar aos rivais e principalmente mostrar aos europeus que o Flamengo tem um bom time, né? Principalmente, pessoal, vencer e convencer, né? Jogar um bom futebol não desagrada ninguém, né? Pelo contrário, agrada, né? Então é isso, pessoal. Deixa seu placar aqui também nos comentários. Mas antes, pessoal, peço aí quem é novo aqui, né? Se inscrever aí no canal Mengão Malvadão. E até a próxima, pessoal.